Boa noite, muito bem-vindos. Esse é o nosso 6º encontro, fora a aula extra, né? Se contarmos a aula extra, já estamos no 7º encontro do grupo de estudos. E hoje a intenção é que a gente consiga dar uma aprofundada no tema do karma, muito em cima também das perguntas que vocês enviaram com relação à aula passada. Então, o que eu avisei até no início é que, se por acaso eu esquecer de responder a pergunta de alguém, podem, por favor, interromper e lembrar, porque eu tentei colocar todas nos slides. Estou só mutando vocês. Então, vou pedir que vocês mantenham os microfones desligados e, na hora que quiser fazer pergunta, pode abrir e perguntar naturalmente. Não precisa levantar a mão, porque às vezes eu não vejo a mãozinha levantada. Então, vamos lá, share. Estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Dá um joinha, beleza. Tá. Então, olha. Na aula passada, nós falamos, né, sobre a lei do karma, como a lei do retorno, que é algo que todo mundo já sabe, e fizemos essa diferenciação que eu considero bastante importante de ser entendida, que é entre Dharma e Karma. Né? Lembrando que o Dharma é a linha natural que existe dentro de cada um de nós, que nos conduziria à luz, que nos conduziria ao despertar espiritual, mas que de vez em quando a gente escapa, né, de vez em sempre, a gente escapa desse caminho, dá uma voltinha fora da trilha, e aí uma força contrária tem que agir para me puxar de volta para a trilha. Então, essa força contrária é a consequência. Eu me afastei, tem que haver uma consequência que me traga de volta para o ponto de equilíbrio. Então, aqui o que é importante, que é a atuação do karma. O que isso aqui deixa muito claro é que o karma não tem nenhuma intenção de castigo. Pelo contrário, karma é lei de amor. Ele só atua para me trazer de volta. Só que, muitas vezes, quando eu estou fora da trilha e eu não estou nem um pouco afim de voltar ao meu ponto de equilíbrio, quero continuar fazendo besteira, quero continuar errando, então o karma me incomoda, acaba trazendo dor, mas não é o objetivo dele trazer dor. Falamos sobre a diferença entre livre-arbítrio e entrega, que karma implica em livre-arbítrio, porque karma existe para ser transformado. Se ele é lei de aprendizado, quando ele traz alguma situação para mim, ele traz para que eu aprenda. Aprendi, não estou mais presa a ele, posso passar para a próxima tarefa. Pode falar, Gu. Desculpa, para mim está parecendo que você está no modo de edição do PowerPoint, não está em apresentação, não está passando os slides. Não sei se para mais alguém está assim, só para dar um toque. Peraí. E também não está. Vamos recomeçar. Simone, agora estou escutando. Ah, muito bem. Bem-vinda. Agora está certo? Então, beleza. Obrigada. Então, falamos sobre livre-arbítrio e entrega. À medida que você intensifica a sua entrega, que você vai tendo maior despertar espiritual, você vai tentando se entregar mais, você vai querer saber menos de livre-arbítrio. A gente fica levantando muita bandeira, porque eu tenho livre-arbítrio, porque eu tenho direito de escolha. Na verdade, isso é sinal de pouca evolução. À medida que a gente vai evoluindo, a gente não quer saber de livre-arbítrio, a gente quer aprender a entregar, seja feita a vossa vontade, não a minha, porque a minha faz muita besteira, né? Então, a entrega a gente encurta o caminho. Falamos que a vida é uma só, outra coisa importantíssima de ficar clara, que ela é uma continuidade. Então, nessa continuidade, eu visto e desvisto corpos. Lembrando lá das primeiras aulas que nós colocamos o corpo físico como sendo um casaco pesado. Então, se eu estou no inverno, eu saio de casa e eu visto casaco. Quando eu entro em casa, eu não necessito de casaco, eu vou retirá-lo. Porém, eu continuo existindo, eu continuo sendo a mesma pessoa, apenas estou
descasacada. Então, essa é a morte, o ir e vir do plano físico. Tanto quando eu estou no plano físico, quanto quando eu estou no plano astral, eu permaneço na vida horizontal, na energia da horizontalidade. Por quê? Se eu estou me manifestando em uma situação que tem espaço, tempo, que acredita que eu estou num caminho evolutivo para Deus, eu estou no mundo da ilusão, que é o mundo horizontal. Então, mesmo nos planos mais altos do astral, onde eu já estou quase no sétimo céu, se há manifestação, eu ainda estou na horizontalidade. Eu só me encontro na verticalidade quando eu estou em comunhão com Deus, na unidade. Passando rapidinho, então, só para relembrar. Então, esclarecendo algumas dúvidas. A diferença entre pagar e aprender. Foi a primeira pergunta que eu recebi no final da aula passada. Uma pessoa falou para mim assim, no centro espírita que ela frequenta, o palestrante sempre fala que se a gente não foi legal numa vida anterior, a gente tem que voltar para pagar. À medida que a gente vai evoluindo em consciência, em despertar da consciência, a nossa linguagem, a nossa compreensão, ela também vai evoluindo. Então, muitas vezes, quando a gente está no início do aprendizado espiritual, isso, nós que eu estou falando, não somos eu, você, mas humanidade, tá? Era necessário ainda esse aprendizado do pagar, que era o quê? Olho por olho, dente por dente. Velho Testamento. Uma ideia de que fez, levou. Por quê? Porque a humanidade ainda estava tão atrasada, com tão pouco despertar, que a lei tinha que ser muito rígida, muito, muito simples, vamos dizer assim, para que as pessoas conseguissem segui-la. À medida que a humanidade vai amadurecendo, porque a gente entende que a humanidade ele é um indivíduo inteiro, né? Imagina o teu corpo, quantos pequenos indivíduos habitam dentro de você, quantos vírus, quantas bactérias, tem um monte de vidinha existindo dentro de você, e você é uma coletividade, né, que se torna uma unidade. Então, nós todos somos um monte de bactériazinha, um monte de coisa dentro da humanidade, que é um indivíduo que está em evolução. Então, quando a humanidade evolui, a maneira da gente aprender também vai mudando. Por exemplo, lá no início foi estabelecida a lei do dízimo, a obrigatoriedade de se doar 10% daquilo que você recebe para a igreja, né? O que é isso, a lei do dízimo? A lei do dízimo, gente, é uma lei importantíssima, que significa que toda energia que passa por mim, ela precisa gerar o bem para o maior número possível de pessoas, ela precisa se multiplicar, eu não posso reter, eu não posso ser aquele fim da linha que tudo que chega em mim eu só quero poupar, né? Só que lá atrás a gente era ainda muito imaturo, então estabeleceu regra, 10% do que você ganhar, você dá para a caridade ou dá para a igreja. Hoje não há mais necessidade da gente falar em porcentagem, mas entender que todas as energias que fluem através de mim precisam ser multiplicadas, distribuídas, levar riqueza em todos os graus de riqueza para outras pessoas e não só para mim. Então, karma hoje não cabe mais falar em pagar, mas entender que ele é uma lei de aprendizado. Eu não tenho uma dívida para pagar, eu tenho algo que eu não aprendi e que eu vou ter a oportunidade de treinar de novo de outra maneira. Essa questão de karma, pagar ou aprender, alguém tem dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre isso? Ou colocação, se quiser, fale agora. Aqui é outro ponto importante. Nem todo sofrimento de hoje é reflexo de nossas ações negativas do passado. Aí você vai falar, ué, mas como assim? Não é tudo consequência? Então, se eu nasci sem perna, sem braço, se eu nasci na miséria, se eu nasci com uma doença gravíssima, eu não estou trazendo uma consequência de erros passados, nem sempre. Por quê? Existem sofrimentos que foram escolhidos voluntariamente como aceleradores de evolução. O que é um acelerador de evolução? Muitas vezes eu percebo que eu tenho pressa de voltar a despertar, voltar para Deus, né? Acordar em Deus. Não quero mais ficar nesse mundo ilusório, mas eu começo a perceber que eu reencarno, morro, nasço de novo, fico nesse ir e vir, meio que repetindo
patinando mais ou menos no mesmo grau de consciência. Eu faço um acordo com os seres mais evoluídos que vão me orientar, nós vamos estudar depois quem são esses seres, né? E falo para eles, dá uma ajudinha aí, eu quero aprender, eu quero dar uma acelerada na minha evolução. Me dá um desafio bem grande para ver se aí eu aprendo. Por exemplo, se você é um esportista e você fica dentro da sua zona de conforto, você não vai ter grandes evoluções. Se alguém chega e fala para você, agora eu vou, né, oferecer para você, vai ter que dar um salto triplo mortal. Você fala, caramba, agora eu vou ter que realmente, né, recrutar todas as minhas forças para fazer isso. E aí você dá um salto evolutivo como atleta. Então, no caminho evolutivo, eu solicito um salto mortal triplo. Eu peço para nascer, às vezes, numa situação ou de miséria, ou de doença, ou de uma família difícil, no meio de uma guerra, no meio de uma situação, seja ela qual for, para que aquilo me dê oportunidade de recrutar as minhas forças e desenvolver desapego, compaixão, amor, humildade, compreensão, assim por diante. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado? Porque, às vezes, a gente simplesmente olha uma pessoa que está sofrendo e fala, bem feito, é karma dele. Essa pessoa foi ruim no passado. Muito cuidado com esse julgamento. Primeiro, porque é uma falta de amor tremenda, né? Todos que estão em sofrimento merecem compaixão e amor, e você não sabe de nada, né? Às vezes eu estou olhando alguém achando que aquela pessoa está pagando um karma e ele está usando um acelerador de evolução e ele está anos-luz adiante de mim, e eu estou apontando o dedo para ele. Né? Isso aconteceu muito por um equívoco. Quando os médiuns, né, Chico Xavier, começaram a receber vários livros explicando, às vezes, o porquê das deficiências físicas, o porquê das doenças. Algumas pessoas começaram a dizer, ele está passando por isso porque ele foi mal no passado. Então, isso acabou trazendo um equívoco para algumas pessoas, lógico, de achar que é castigo. Então, bem feito para ela, que está passando por aquilo. E esquece isso, pelo amor de Deus. Ninguém sabe o que está por trás de um corpo bonito, de um corpo deformado, de uma vida de miséria, de uma vida de luxo, ninguém sabe. E julgar é contrário à lei do amor. E isso, sim, traz consequências kármicas graves para a consciência. Todas as vezes que eu julgo, estou me colocando acima do outro, estou me colocando na separatividade, estou pensando que sou Deus. Como eu costumo brincar no consultório, o cargo de Deus já está ocupado, não tente concorrer a ele. Então, humildemente, baixe a cabeça e saiba que nada sabemos. Essa foi uma outra pergunta, né? Podemos reencarnar como animais ou plantas? Por que essa pergunta? Porque quem está mais acostumado a ler as coisas do Oriente, por exemplo, a literatura Hare Krishna, o Hare Krishna, né, que é o Swami Prabhupada, que foi o fundador, ele traz um ensinamento que se você fez besteira nessa vida, você pode, na próxima, nascer uma barata, nascer um cachorro, né, andar para trás na evolução. Então, é mais ou menos isso aqui, judiei de planta na outra vida, nasço uma samambaia. Né? Então, essa é uma ideia ligada às filosofias dualistas. Lembra que nós fizemos essa distinção lá no início do dual e não dual. Nosso caminho é não dual. O que eu entendo? Né? Que nós não temos como andar para trás na evolução, porque o processo do despertar da consciência, ele é algo contínuo. Não tem como eu ter o entendimento e depois emburrecer, né? Voltar na manifestação. Então, quando a gente pensa nos reinos da natureza, cada grupo, né, cada reino, ele está num nível diferente de despertar. Então, se eu estou já nesse reino hominal, né, que é o reino dos homens, eu vou reencarnar em outras formas humanas, mas eu não vou voltar a ser barata, não vou voltar a ser cachorro, não vou dar para trás, tá? Vamos entender os reinos. O reino mineral, ele não manifesta ainda desenvolvimento da mente ou das emoções. Eu não pego uma pedra e falo assim, o pensamento da pedra ou a emoção da pedra. Porém, o reino mineral, ele registra todas as energias, as vibrações que os envolvem.
nós aprendemos que a água tem ouvidos na física quântica. Tudo aquilo que você emite de som, de palavra, o que você escreve ao lado de uma fonte de água, você grava aquela informação na água e aquela água passa a conduzir aquela energia. Há muitos anos atrás, eu recebi uma comunicação dos devas da água. Depois vamos falar sobre devas num outro momento. Os devas seriam os seres que cuidam, os seres das águas, vamos dizer assim, né? Porque tudo é vivo. E eles falaram o seguinte, que como as águas, elas conduzem os sentimentos e as vibrações, e nós temos as nossas águas internas, que são as nossas águas internas, as nossas emoções são associadas às águas, que se manifestam no xixi, né, em todos os líquidos, né, do corpo humano. Se eu quero pacificar as águas do mundo, essa mensagem veio no momento em que a gente estava tendo os tsunamis, que os mares estavam virados no giraia, né? E aí eles falaram, se vocês querem pacificar as águas do mundo, vocês têm que primeiro pacificar as águas internas. Pacifica a água interna, que naturalmente as águas externas vão ser pacificadas, porque as águas são uma só água, espalhada em diversas manifestações. E se você quer pacificar um planeta, pegue um copo de água, uma bacia de água, qualquer vasilha com água, e vibre paz nessa água. Porque ao vibrar paz nessa água, ela faz parte de toda a rede aquífera, não sei como fala, do mundo, e ela estará espalhando essa energia. Então, o reino mineral ele tem essa característica de não ter ainda um campo mental ou emocional claramente desenvolvido, mas de registrar e transmitir as vibrações. E o reino vegetal? O reino vegetal não tem como negar que ele já tem vida emocional. Por que existe o tratamento com as essências florais, por exemplo? Dr. Bach, que foi o fundador, o descobridor, sei lá, o desenvolvedor das primeiras essências florais do mundo, né? O Dr. Bach, ele descobriu que quando ele se sentava sob uma árvore, ao lado de uma flor, ele recebia vibrações específicas do campo emocional daquela planta. E ele foi capaz de ir percebendo e identificando qual era a característica emocional de cada flor. Então, o reino vegetal, ele além do corpo físico, né, do corpo da planta, já está desenvolvendo o mundo emocional. E os animais? Se a gente pensa que os animais estão desenvolvendo só o emocional, eles já estão lá na frente, inclusive, com o corpo mental. Existem vários estudos com os animais domésticos mostrando que eles entendem a nossa linguagem, eles reconhecem a nossa expressão, eles sabem quando nós estamos tristes, quando nós estamos chorando, quando nós estamos bravos. Inclusive, já são capazes de serem treinados para trabalhar com números, com formas, com cores. Cada vez mais, é óbvio que não tem ainda a elaboração, a riqueza do campo mental humano, mas já está nos primórdios ali, no início da manifestação. Então, quando nós pensamos nessa linha evolutiva, só até aqui, pensando em mineral, vegetal, animal e, por fim, hominal, que seria o homem, nós dizemos que quando você termina, evolui o máximo que você pode no campo vegetal, teoricamente, aquele indivíduo vegetal estaria pronto para ter uma experiência animal. Só que nem sempre essa mudança de reino ocorre dentro do mesmo planeta, porque existe uma infinidade de mundos habitados com reinos diversos por aí. Então, muitas vezes, um animal, ele não vai nascer cachorro, evoluir para caramba como cachorro, na próxima já nasce um bebê humano. Provavelmente não. Quando eu evoluo ao máximo como animal, eu vou renascer em outro estágio, em outro planeta. Nós vamos ter uma aula só sobre outros planetas, né? Para lá eu terminar o meu desenvolvimento, começar a me preparar para ser o que nós aqui entendemos como consciência de ser humano, tá? Então, dificilmente nós tivemos uma vida anterior agora, ontem, como vaca, por exemplo, e nem a teremos novamente. Mas talvez não, provavelmente já passamos por aquele estágio evolutivo
mesmo que em formas diferentes do que nós entendemos dentro do planeta Terra. Então, a consciência do homem, ela não é o suprassumo da evolução. O reino nominal, gente, olha só, olha como está pertinho, né? O mineral, o vegetal, o animal e o hominal é só o próximo. Quer dizer, será que a gente tem a ilusão de que nós demos um salto quântico tão grande que o fato de ser homem nos torna, né, o suprassumo? Não. Nós ainda temos muito a caminhar, muito a evoluir, e outras raças, em outras partes do universo, já têm um nível de despertar da consciência além do nosso. Nós aqui conseguimos saber que nós temos sensações físicas, nós temos emoções e nós temos pensamentos. Essas três coisas são indiscutíveis no reino humano, na Terra. E aí eu posso falar, mas existe um outro corpo, uma outra forma de se reconhecer a vida, que nós não conhecemos. Por exemplo, aqui nós só temos 5 sentidos. Vocês podem imaginar que em outros lugares do cosmos existem raças que têm muito mais do que 5, têm 10 sentidos, por exemplo. Ah, mas quais são os outros sentidos? Não são conhecidos por nós, porque a nossa consciência ainda não abarca. Então, nós temos que ter essa humildade de entender que não temos como alcançar quem está um degrau acima. Não dá para eu entender. Eu consigo entender quem está um degrau abaixo de mim, mas quem está um degrau acima eu ainda não tenho maturidade para aprender. Tá? E, né, caso alguém, né, ainda cogite a ideia de não existir vida em outros planetas, gente, eu costumo brincar, olha para o céu, será que tudo isso lá em cima foi feito só para enfeitar os meus olhos? E ainda levando em conta que o que eu estou vendo do céu é um pequeno quadrado, porque ele é infinito, e tem um monte de outras galáxias, estrelas, que eu sequer consigo ver, nem a olho nu, nem com telescópio, e aquilo tudo estava lá só para quê? Só para eu estar embaixo desse céu e achar que ele me ilumina, né, para eu fazer poesia. Então, é óbvio que esse céu todo, ele tem vida, todos os mundos por aí têm formas diferentes de vida. Porém, aonde que é o gargalo da ciência? A ciência procura outros planetas que sejam iguais à Terra, procura formas de vida iguais à forma humana. Gente, basta olhar dentro da própria Terra quantos formatos diferentes nós temos. Por exemplo, as raças que nasceram nas regiões, né, nos continentes de sol quente, de intenso calor, nasceram com a pele mais escura do que aqueles que nasceram em locais mais frios, que não precisavam de tanta melanina para protegê-los. Então, se aqui nós temos, né, a raça negra, a raça branca, a raça amarela, tem lá os esquimós, e entre nós aqui já há tanta diferença, tanta sutileza, apesar de termos o mesmo padrão de corpo, imagina em planetas diferentes, que têm atmosferas diferentes, que tudo é diferente. Não dá para imaginar que a gente só vai considerar vida o que tiver o mesmo modelinho do meu corpo, né? Aí eu estou empobrecendo a minha mente. Então, a consciência nossa ela vai seguir evoluindo em outros planetas quando a gente chegar no máximo que a Terra pode alcançar. Quem quiser interromper, fique à vontade. Cada reino, então, está num grau de despertar de consciência. Só que dentro de cada reino, entre os seus elementos, nós também temos diferenças. Haja visto o reino humano, que nós temos aí uma escala quase infinita na humanidade, desde o homem mais bronco, vamos dizer assim, até o homem mais evoluído. Dentro do reino animal, nós consideramos que os animais domésticos, eles têm um grau de despertar meio parecido. Então, aqui a gente cai numa polêmica, né, gente? Por que que eu posso comer vaquinha e não posso comer o meu cachorrinho e o meu gatinho? Então, aqui eu gostaria de deixar apenas como reflexão. Espera aí, tem uma mensagem aqui no chat, você pergunta. É isso aí, mágoa é amar a água, é agora que eu vi a mensagem do Gu, exatamente. Então, são as águas ruins dentro de nós. Águas poluídas no planeta, águas poluídas dentro de nós.
Então, essa questão dos animais, da gente simplesmente se colocar como se nós fôssemos o topo da evolução e tudo aquilo que está abaixo de nós serve para nos servir apenas, é uma baita falta de consciência e de amor. Então, quem já viu, quem ainda come carne, gente, por favor, assista o documentário A Carne é Fraca. É simples, é só ir lá no YouTube, eu vou deixar escrito aqui no chat. A Carne é Fraca, documentário. Não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver apenas com o amor ao reino animal. Tá? O sofrimento de uma vaca, de um bezerrinho, quando ele vai para ser morto, é a mesma coisa que se você fosse matar o seu cachorrinho de estimação. É muito forte, Simone. Eu tentei assistir 2 vezes. Pesado. Pesado. Tem que ter peito para assistir. A Carne é Fraca e assim, né? Mas ele é um bom acorde, assim, né? Um bom despertar para essa questão da vida dos animais. E a gente vai também despertando em graus, né? Por exemplo, quando eu fui carnívora até os 17 anos, praticamente só carnívora. Eu não gostava de vegetais, eu não gostava de fruta, eu só comia churrasco, né? E quando eu fui estudar com Wagner Borges, e ele foi me mostrando tudo isso, a primeira coisa que veio à minha mente, gente, ainda não foi um despertar de amor, foi um despertar de que, quando um animal vai para o sacrifício, ele sabe que vai ser morto, tanto que tem várias fotografias na internet de vaquinha chorando na hora que está indo para o sacrifício, né? O porco grita que é uma coisa horrível, né? E naquele momento, a gente pode imaginar que o bicho sinta duas emoções básicas: medo, pavor, né? Ele sabe que vai ser morto, e dor, sofrimento, tristeza, revolta, raiva, sei lá o que ele sente. Mas toda essa descarga emocional dele vai para onde? Vai para o sangue dele, vai ficar impregnado na carne dele. Então, quando você come um bife, você está acrescentando medo, raiva, ansiedade, pavor aos seus próprios medo, raiva, ansiedade, pavor. Então, o primeiro movimento que eu fiz lá nos 17 anos para parar de comer carne foi aquela coisa: nossa, mas eu não quero comer a raiva do animal, a dor do animal. Depois que a consciência vai andando, você vai entendendo que isso é o de menos, não é por isso que eu não quero, é porque eu não posso matar um semelhante. Aí você passa a ter essa consciência do amor. Mas seja qual for a consciência que você tenha, se já te ajudar a não comê-los, nós já vamos estar num processo evolutivo legal. Aí você vai falar para mim assim: mas o que importa não é o que eu como, o que importa são as minhas atitudes. Eu não estou dizendo que não comer carne faz de alguém uma pessoa evoluída. Existem pessoas que comem carne e têm um grau de amor muito grande, mas é um processo natural do despertar do amor você estender esse amor aos outros reinos. Tá? Mas isso não faz de ninguém, não é sinal de evolução. Eu sou um ser evoluído porque eu sou vegetariano. Não. Na verdade, a alimentação ideal é a vegana, que realmente não causa nenhum tipo de dor. Porque se você tiver uma vaquinha no fundo da sua casa, não tem problema você tomar leite. Ela vai ser criada com amor, você vai tirar o leite sem sofrimento, mas na forma como a indústria faz hoje, né, eu não sou vegana, eu me esforço, ainda é um caminho para mim ser vegana, ser vegetariana já é algo, né, desde os 17, estou com quase 52, mas o veganismo ainda está sendo incorporado em mim por puro comodismo à vida prática, que às vezes na rua você não dá conta. Mas em casa eu tenho tentado, pelo menos. Né? Por quê? Eu tenho uma amiga que é produtora de leite, né? E ela ainda falou para mim assim: você é vegetariana? Foi um tapa na minha cara. Ela falou: você é vegetariana porque você não sabe como que é o sofrimento dos animais na hora do leite. Eu falei: por quê? Ela falou: você sabe o que faz com bezerro? Eu falei: não. Quando nasce um bezerrinho, um homem, né, macho, não interessa para os produtores, porque ele mama muito e ele vai acabar com o leite daquela vaca que tem que ser vendido. Então, ou eles mandam o bezerrinho para o sacrifício, ou eles deixam ele morrer de fome. Então, para que o bezerrinho, ele morra de fome, para que eu possa ter o meu leitinho na minha mesa. Então, coisas que incomodam, mas que a gente precisa refletir.
Dentro dessa linha do despertar da consciência, se cada indivíduo dentro de um grupo vai tendo graus diferentes de despertar, sabe-se que, pensando só nos principais tipos de carne que são consumidas, a vaca ela tem um grau de consciência maior do que o frango. Então, vamos dizer assim, a vaca sofre com mais consciência quando vai ser morta. Então, se você falar para mim, nossa, mas eu não consigo parar de comer carne. Então, para de comer a carne vermelha, para de comer o porco e vai para o frango. Você vai estar fazendo um pouco menos, né, causando menos dor, não menos dor, que a dor é igual, mas menos dor de consciência, vamos dizer assim, né? E menos ainda que os frangos são os peixes. Aí, qual é o argumento que quase todo mundo usa para mim? Ah, mas Jesus Cristo comia peixe. Sim, Jesus Cristo podia comer até um boi se ele quisesse, porque o nível de amor que Jesus Cristo tinha, ele iluminava o boi se ele comesse o boi. Mas eu estou tão longe dele que eu não posso me atrever, né, a achar que isso me dá o direito de comer os animais, a menos que eu, então, me desafie a ser igual a ele também no restante das características dele. Aí, ok. Se eu conseguir ser igualzinho a Jesus, aí o argumento é válido, né, e eu não tenho problema comer o peixinho. Essa é uma imagem bem famosa na internet, a diferença de ego para eco, né? No ego nós temos o homem macho, supremo, acima de tudo, a mulher já é um ser inferior a ele, e os animais aqui todos nessa linha daqui para baixo, né? Para até parecer que as amebas, né, que as estrelinhas do mar sejam menos importantes, né, do que o meu cachorrinho. E na eco é diferente, a visão ecológica, nós somos todos filhos de Deus. Então tem que haver essa unidade, não essa pirâmide. Sobre esse assunto de alimentação animal, eu sei que isso aqui é uma polêmica. Alguém quer perguntar ou colocar alguma coisa? Se ninguém fala, eu vou seguir. Enquanto a humanidade continuar indiferente ao sofrimento animal, será impossível acabar com as guerras e o sofrimento no planeta. Isso é fato, gente. Isso todos os seres evoluídos, né, de várias, já libero para você, Valde, de várias linhagens filosóficas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, Espiritismo, Vedanta, Yoga, todos falam a mesma coisa. A dor que é gerada no mundo com o maltrato, com a violência animal, isso gera ao redor da Terra uma aura de dor e sofrimento que por que isso aqui está inserido nessa aula? Porque é a lei do karma. Toda dor que eu cause ao meu semelhante, ela vai ter que retornar para mim. Vocês se lembram daquela carta daquele chefe índio que ficou famosa, se não me engano ele leu na ONU, alguma coisa assim, que ele dizia todo o mal que se fizer à terra voltará para os filhos da terra. Né? Então, tudo aquilo que eu fizer de mal, de causar dor aos meus irmãos dos reinos, animal, vegetal, toda essa dor irá retornar, já está retornando, em forma de guerra, de violência, de dor, de pandemia e de tudo mais. Fala, Valde. Então, Simone, tudo aquilo que você falou do sofrimento, a vaca, né, o boi, quando eles são levados para o abate, a quantidade que eles ficam muito... o sistema nervoso dele é abalado, como você falou, eles sabem que estão indo. Então, eles descarregam nos músculos, na carne, né? Eles descarregam todo aquele nervoso, as substâncias que estão contidas no sistema nervoso deles vai para a carne. E você pode cozinhar, fritar, fazer churrasco, fazer o que quiser, que isso não sai da carne. A gente come aquilo. Então, você pode observar, foi feito um estudo, que as pessoas já são tensas, quando elas consomem bastante carne vermelha, elas ficam mais tensas ainda. Isso é fato. Isso é fato. E olha, eu vou falar para você, sobre essa que você falou do sofrimento,
todas as doenças causadas são nós mesmos que causamos por causa do pensamento que emitimos. E os animais também emitem esse pensamento, não Sim. só nós humanos. Com certeza. Eles já Entendeu? estão, como a gente falou, né, nos primórdios aí do campo mental. Aqui na minha cidade, em Silveiras, tinha um matadouro, antigamente, né? Eu não sou muito antiga, não, mas eu cheguei à época do matadouro. Então, eu ia lá ver. Gente, era uma coisa horrível, horrível. Olha, você escutar, eu falava com o moço, um dia eu entrei na frente, quase que o moço corta a minha cabeça. Eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos de idade, né? Eu entrei na frente, falei para ele, você não vai matar, ela está chorando. Né? Então, isso realmente, a gente presenciar uma cena dessa é chocante, principalmente naquela época que eles davam a cacetada na cabeça, né? Ela amarrava ela caía, desmaiava e vinha e cortava, decepava o pescoço. Então, esse sofrimento até hoje é diferente, nos frigoríficos é diferente, mas vai para os músculos, vai para a carne. Realmente, eu não sou vegetariana e nem vegana, mas a carne vermelha eu já deixei de comer muito, porque eu sinto que quando eu como, eu fico tensa. Aí depois que eu fui ver essa pesquisa. Isso eu já tive prova com pacientes que se propuseram a ficar 3 meses. Eu falo, fique 3 meses sem carne vermelha e observe a mudança no seu nível de ansiedade. Isso é concreto, tá? E perdi o que eu ia falar do paciente. Esse é um assunto que incomoda muito a gente. É desagradável falar. Porém, por exemplo, Ramatiz, né, fica também a dica aqui de um autor bastante importante para vocês estudarem. Ramatiz foi um indo, ele era da Indochina, né, um espírito que tem vários livros escritos de perguntas e respostas sobre espiritualidade. E Ramatiz, ele não pertencia a nenhuma religião, inclusive o espiritismo kardecista teve uma época que ficou de mal com Ramatiz, não sei como é que está hoje, dentro de alguns centros são mais abertos, outros são mais tradicionais, porque Ramatiz, ele une o conhecimento oriental ao ocidental. Então, como ele fala de chakras, centros de energia, tal, ele não era muito bem visto. E Ramatiz, ele fala da importância de você ficar sem carne, pelo menos quem não consegue parar quando você se propõe a um trabalho espiritual. Porque ele diz que cada bife, um bifinho pequeno que você coma, ele fica no teu campo energético mais ou menos uns 4 dias, um bife. Então, ele fala, quando você for para um trabalho espiritual, pelo menos naquele dia, evite comer a carne, né? Pelo menos naquele dia, faça o seu dia sem carne. Então, que a gente vá devagar, que a gente não se julgue por isso, que a gente não julgue o outro por isso, nunca, por favor, como eu falei, não há julgamento nenhum aqui, mas reflexões que não tem como a gente escapar. Tudo que existe faz parte desse sonho cósmico, né? Tudo é manifestação da vida de Deus, do Uno. Então, não existe diferença entre mim e o outro. Se tudo que existe é manifestação, é tudo que existe mesmo. Tá? Aí você vai dizer para mim, mas por que pode comer o alfacinho, então? O alface não tem dor, o alface não sofre? Não, o alface não tem ainda, como a gente falou, esse desenvolvimento do campo emocional mental para que ele tenha sofrimento. Dentro, né, nós vivemos em um planeta onde ainda é preciso matar para comer, nem que seja matar no sentido de arrancar a plantinha do chão. Tá? Com a evolução do ser humano, ele vai se tornando cada vez mais sutil na sua alimentação, até que não haja mais necessidade de comer nem o vegetal. Ele vai viver de luz. Mas até lá, nós vamos ainda precisar nos alimentar de algo. Então, que seja aquele que causa menos dano, que é o vegetal. Existem algumas leis universais, né? A lei do karma é uma das leis universais, que definem, né? É como se fosse, por exemplo, na Terra nós temos a lei da gravidade. Conhecer ou não conhecer, concordar ou não concordar com a lei da gravidade não muda o seu efeito. O azar é meu se eu jogar um paralelepípedo para o alto, porque eu não acredito na lei da gravidade. Ele vai cair do mesmo jeito, né? Então, uma das leis universais que a gente já falou muito aqui é essa lei
da unidade. Querendo ou não, nós somos todos um. E se a gente não quiser pensar, lá vou eu aqui tentar fazer os meus belos desenhos, né? Se a gente não quiser pensar que somos todos um na verticalidade, na própria horizontalidade, nós podemos entender se somos todos um quando a gente entende a união dos campos energéticos. Então, eu sou um com a Dilsa. Eu e a Dilsa vivemos numa casa, então nós duas aqui dentro formamos uma unidade de energia na casa, que é um com a casa vizinha, que é um com a outra casa, que é um com o bairro, com o planeta, e assim por diante. Então, tudo que eu faço, lembra daquela teoria da asa da borboleta, da física quântica? Uma borboleta que mexe a asa aqui afeta, né, a humanidade inteira. Tudo que é feito em mim afeta o todo. Portanto, né, não subestime a sua capacidade de progresso, a sua capacidade de progresso, do quanto você é capaz de afetar de forma positiva ou negativa o todo. Porque tudo que você faz dentro de você está alcançando. Isso é a lei da unidade. Por isso, quando eu estou imprimindo dor ao reino animal, eu estou imprimindo dor a mim mesmo. Outra lei bem clara é a cosmoética. O que é a cosmoética? Acho que eu não falei ainda aqui. Cada cultura tem o seu código de ética. Por exemplo, para nós aqui no Ocidente, nós somos, né? Deveríamos ser monogâmicos. Então, aqui o adultério é proibido. Mas, se você for lá em Dubai, não tem problema nenhum o homem ser casado com 50 mulheres. Tá? Não é antiético ele olhar para uma outra mulher já tendo a mulher dele do lado dele, porque o código de ética dele é diferente. Então, cada cultura tem o seu código de ética, mas a cultura universal tem a cosmoética. Qual é a cosmoética? É a lei do amor. Todas as vezes que eu romper com a cosmoética, que eu for contra a lei do amor, esteja em qual planeta eu estiver, em qual nível de consciência eu estiver, eu vou sofrer a consequência. Porque quando eu quebro um código de ética, eu sou punido de alguma maneira. Então, se eu firo a cosmoética, eu vou ter que arcar com a consequência. E a cosmoética é a lei do amor. Então, se eu não sei se uma coisa é certa ou errada, eu preciso me perguntar, pensando em termos de cosmoética, isso fere a lei do amor? Porque existem coisas que são ok na ética humana e que não são ok na cosmoética. Coisas que, de repente, num comportamento cultural aqui está permitido, por exemplo, né, existem culturas que permitem um homem casar com uma criança. Está ok dentro da cultura dele, ele não está sendo antiético, mas dentro da cosmoética ele está ferindo a lei do amor. Então, a gente precisa toda hora se perguntar o que a gente consegue alcançar da cosmoética, porque é óbvio que nós não temos ainda a maturidade para alcançá-la de forma integral. Lei da correspondência. O que é em cima é igual ao que está embaixo, no milagre de uma coisa só. Antigamente, essa era uma frase muito usada em todos os grupos esotéricos, né? Hermes Trismegistus. Então, o que quer dizer isso? Bom, no nível físico, é bem fácil a gente reconhecer isso, porque quando a gente olha, por exemplo, o cérebro é muito parecido com o universo, fisicamente, né? As conexões, os desenhos, assim como essa árvore, a gente olha as raízes, é praticamente uma árvore de ponta cabeça. Então, para que existem essas correlações? Né? Para mostrar que tudo o que acontece lá em cima se reflete aqui embaixo. Lembra daquilo que eu expliquei no horizontal e no vertical? Que eu dei o exemplo da sombra? Se eu pego um objeto e incide luz sobre ele, ele vai gerar uma sombra. A sombra é igual àquele objeto. Agora, é igual àquele objeto em formato, é semelhante, vamos dizer assim, mas não é idêntico, porque a sombra da caneta não serve para escrever. Né?
mas eu posso, a partir desse espelhamento, tentar estudar o que está lá em cima. Então, nós temos aqui as representações, por exemplo, o que acontece dentro de uma empresa é uma miniatura do que acontece dentro de um país, que é uma miniatura do que acontece dentro do cosmos, e assim por diante. Lei da evolução. Eu posso escapar de tudo menos de evoluir. Não tem jeito. Imagina uma criança, né, que tenha aí seus 4, 5 anos e que fale assim, não quero crescer, quero continuar com 30 centímetros de altura. Eu falo para ela, meu filho, não tem jeito. Você vai ter que crescer, você vai ter que envelhecer. Se a gente pudesse, a gente não envelhecia. Você vai ter que. Por quê? Dentro se o que é em cima é igual ao que está embaixo, aqui nós saímos de feto para infância, juventude, velhice, né, e sabedoria. Essa evolução aparente que nós temos aqui na horizontalidade é para nos lembrar que no cosmos nós também temos uma evolução contínua com outros graus de maturidade. Estou passando meio rápido aqui, porque acho que isso daqui não é segredo para ninguém. A lei do amor, essa eu não preciso nem explicar, né, que ela vibra no cosmos inteiro. Óbvio que nós alcançamos apenas um grau dessa lei aqui. Em outros planetas, em outros graus de consciência, o amor é entendido de uma forma superior. E todas as vezes que rompemos com a lei do amor, a lei do karma entra em ação, não tem jeito. Você disparou o bumerangue, ele volta para você, ou para te trazer coisas boas, ou para te trazer dor, depende daquilo que você emanou. Karma coletivo, outra pergunta que recebi, o que é o karma coletivo? Para a gente entender karma coletivo, a gente tem que entender a lei da unidade. Se tudo aquilo que eu faço afeta o meu entorno, tá? Então eu também estou interferindo na minha coletividade com as minhas atitudes, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Eu gosto de pensar na lei do karma como um movimento magnético que está acontecendo no universo a todo instante. Porque não existe a imagem de um Deus ou de um juiz lá em cima dizendo, ah, você fez isso, merece aquilo. Né? Essa correspondência humana de atitudes, igual um contrato. Ó, se você cumprir essas regras, você vai receber X por mês. Se você não cumprir, você vai pagar tal multa. Não é assim que acontece. Né? Isso é uma simplificação, isso é o que é embaixo. Né? Em cima, nós pensamos como uma movimentação magnética no universo. Então, nós vamos sendo atraídos para campos de energia semelhantes aos nossos. Pessoas semelhantes com necessidades semelhantes se atraem e formam grupos, formam comunidades, formam pequenas realidades. Como é que acontece essa movimentação? Eu gosto muito do exemplo assim, se hoje à noite eu resolver ir na pizzaria, então eu passei o meu dia sem pensar nisso, mas saí do meu trabalho às 7 horas, o Gu falou para mim, sim, vamos lá comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Vamos no Bexiga comer uma pizza. Aí, quando eu chego no Bexiga e vou pedir a minha marguerita, no momento em que eu peço a minha pizza, vocês acham que o pizzaiolo aí que vai sair para comprar o trigo, para preparar a massa, para começar a procurar uma receita? Não. Antes de eu sequer sonhar que eu ia querer uma pizza, o pizzaiolo já tinha comprado todo o material, já tinha feito a massa, já tinha preparado tudo, só estava esperando eu chegar lá para fazer o meu pedido. Então, antes que venha a minha consciência para onde eu vou, o que eu necessito, o que eu quero, já está havendo um movimento cósmico que prepara aquilo que eu necessito. Esse movimento cósmico a gente entende como a lei do karma, porque o que eu preciso viver daqui a pouco já está sendo preparado, eu só não estou sabendo, não estou vendo, mas já está essa movimentação acontecendo. E ela acontece no nível individual e no nível coletivo. Então, nós temos grupos, cidade, comunidade, escola, passageiro de um voo, de uma van, né?
Esses grupos se formam por afinidades vibratórias. Cada um está onde deve estar, com quem deve estar, na hora em que deve estar ali. Entendendo que... então quer dizer que todo mundo que está dentro de um mesmo ônibus tem o mesmo grau de evolução? Não. Todo mundo que está dentro daquele ônibus necessita das experiências que lhe serão ofertadas por aquele ônibus naquele momento. Cada um por um motivo diferente. Alguns porque escolheram um acelerador de evolução, outros porque estão ainda tendo aprendizado de amor, cada um por um motivo. Mas se nós estamos dentro de uma comunidade, nós não chegamos nessa comunidade por acaso. Toda movimentação, você não mora na casa que você mora à toa, no bairro que você mora à toa. Né? Quando a gente olha, né, quando tem algumas pessoas aqui no grupo que moram no exterior, pessoas aqui do Brasil que moram no exterior. O que faz alguém que nasceu aqui em Cruzeiro, todo mundo aqui no bairrinho, na cidadezinha, de repente está morando lá nos Estados Unidos, tendo uma outra realidade? Porque o que ela necessita hoje, karmicamente falando, está lá. Então, ela nem sabe como, mas as movimentações já vão surgindo. Ela conhece alguém, ela casa, ela arruma um trabalho, ela tem vontade de ir embora, porque eu vou sendo conduzida para onde eu devo estar. Isso aqui é algo que nos acalma muito. Quer ver uma situação em que essa consciência do karma coletivo nos dá muita tranquilidade? Quando a gente passa por situações, por exemplo, como um acidente de avião. Às vezes você tem aquela coisa assim, nossa, era para eu ter pego o voo das 3 horas, perdi o voo. Todo mundo entrou e eu perdi. Aí eu choro, reclamo, brigo porque eu perdi o voo. Daqui a pouco veio uma notícia que o avião caiu. Então por sorte eu não peguei. Por sorte, ou naquele momento não era necessidade kármica minha estar com aquele grupo dentro daquele voo. Então, essa movimentação magnética que ocorre no universo, sem que eu tenha consciência dela, não permitiu que eu entrasse naquele voo. E eu fui poupada daquilo. Isso aqui é algo claro para vocês ou alguém quer acrescentar, perguntar, comentar alguma coisa até aqui? Eu não entendi a movimentação magnética, Simone. Você poderia dar algum exemplo mais prático, assim? Então, movimentação magnética, vamos lá. Quando você tem aqui, tá? Quando você coloca um ímã grande aqui, se você tem esse monte de bolinha aqui de ferro, né? Você coloca um ímã grande, se você ficar observando, você vai começar a ver aquelas bolinhas serem atraídas e vindo na direção do ímã, certo? Então, eu naturalmente vou sendo atraída para o lugar, o momento e a situação que eu preciso viver. Como que eu sou atraída? É essa movimentação magnética. Eu preciso passar por uma experiência que vai acontecer dentro de um ônibus em São Paulo amanhã na Vila Madalena. Eu estou em Cruzeiro. Nossa, mas eu preciso daquela experiência. Então, de repente, me dá vontade de ir a São Paulo, eu recebo um convite, eu ganho um ingresso, eu faço qualquer coisa quando eu vejo, eu estou lá dentro daquele ônibus naquele momento. Todos esses fatos que me levaram até lá foram essa movimentação magnética, foram o efeito desse grande ímã me puxando para que eu estivesse lá naquela hora, naquele local. Tá claro? Então, karma significa uma movimentação magnética. Karma significa várias... Karma é consequência, tá? Karma, eu plantei e eu colhi. Então, o que é o karma simplificando nessa questão magnética? Se eu plantei banana, tudo aquilo que está acontecendo dentro da sementinha, sei lá como é que a gente planta banana, para que aquele vire uma bananeira, é uma movimentação magnética, porque ela está atraindo para dentro, vamos supor que seja uma semente, né? Todos os nutrientes, toda uma estrutura de componentes que vai dar banana e não vai dar laranja. Então, se isso acontece no indivíduo, isso acontece no indivíduo coletividade também. Então, as coisas...
o que faz com que eu esteja num determinado local onde vai haver, por exemplo, uma tsunami, tá? O que faz com que eu esteja lá? Poxa vida, eu podia ter viajado tantas vezes lá para a Tailândia, eu fui viajar justo no dia que teve a tsunami. Por quê? Porque havia uma necessidade kármica de que eu experimentasse uma situação tsunami. Ah, mas por que vai ter uma necessidade kármica de um tsunami na minha vida? Não sei. Talvez, né, por um tsunami de emoções negativas que eu vim plantando durante muitas vidas. Talvez porque eu precise aprender a vivenciar um momento de fraternidade. Não existe lugar nenhum que você se ajude mais do que dentro de um desastre natural, onde todo mundo corre para ajudar todo mundo. Não sei quais são os motivos, mas todos que estão lá naquele momento, naquela hora, necessitam ou escolheram ou atraíram aquela situação para si. Então, se ele estava morando lá no Brasil e ele tinha que estar lá na Tailândia, a movimentação magnética traz vários acontecimentos para que ele seja conduzido para aquele local e para aquela hora. Ficou claro? Entendido, muito bom. Alguém mais levantou? Foi, acho que o Gustavo? Fala, Gu. Essa é uma conversa, acho que muito polêmica, talvez, mas assim, que a pergunta de $1 milhão, né? Do tipo, somos realmente livres? Porque eu sempre converso com uma amiga minha que ela fala, mas está tudo programado. Eu falo, tá. Então quer dizer que eu tenho um programa para seguir, então eu não tenho liberdade nenhuma. Eu tenho que só seguir o programa, eu tenho que me conectar com esse programa. Então eu não tenho liberdade, está tudo pré-programado. Se eu já vim para cá com tudo isso organizado, tipo um tabuleiro de xadrez, né? Todas as jogadas, né, que eu preciso fazer para vencer esse jogo da vida já estão programados certinho, mas qual que é a liberdade? Eu que escolhi tudo isso de acordo com a minha evolução, então eu realmente sou livre ou eu não sou livre e tenho que só seguir o script, assim, o roteiro da vida? Não sei se existe uma isso aí é um resposta, assunto né? delicioso, né? Isso aí é um assunto super gostoso de discutir. O que eu entendo é assim, eu sou livre no plantio, eu não sou livre na colheita. Então, eu sou livre quando eu faço as minhas escolhas daquilo que eu vou fazer. Agora, a partir do momento que eu plantei a banana, eu sinto muito, mas vai nascer banana no meu quintal. E aí, realmente, eu não sou livre nessa questão. Porém, mesmo quando está nascendo um pé de bananeira, se eu olhar e falar, nossa, plantei banana, não gosto de banana, eu posso ir lá cortar meu pé de bananeira e resolver plantar laranja. Óbvio que vai haver um tempo entre nascer a banana, eu tirar a banana, plantar a laranjeira, nascer a laranja, mas eu posso e devo fazer essas interferências à medida que a minha consciência vai despertando. Então, o primeiro ponto é esse, eu sou livre nas escolhas do que eu planto, mas tenho que aceitar as consequências e decidir o que fazer com elas. Se vou deixá-las se alastrar ou se vou tentar melhorá-las de alguma maneira. Agora, quanto mais eu estiver na unidade, menos livre-arbítrio eu vou ter, menos livre-arbítrio eu quero ter. Porque quando eu estou em unidade com Deus, eu não me reconheço como um ser separado. Essa ideia de livre-arbítrio ser tão importante é porque nós temos a ilusão da separatividade, de que eu sou um ser único. Então, eu quero ter minha liberdade única de ir e vir. Quando eu entendo que nós somos um com Deus, eu quero ter menos livre-arbítrio. Mas, dentro ainda da nossa ilusão, que ainda queremos ter livre-arbítrio, nós temos algumas coisas que são pré-determinadas, e a gente vai ver isso melhor na aula de reencarnação, de planejamento reencarnatório. Porque o que acontece? Vamos supor, de uma forma bem grosseira, tá? Que eu tenha vindo de várias encarnações extremamente orgulhosa, arrogante, dura, não ajudo, não aceito ajuda, sou bicho ruim, dura mesmo. Aí, quando eu vou nascer agora, eu olho para trás e falo, caramba, eu não estou conseguindo aprender a humildade de jeito nenhum, não estou conseguindo aprender a pedir. Aí eu bato um papo lá com os meus coleguinhas mais velhos que eu, mais maduros do que eu falo, bom, eu preciso nascer de um jeito que me dê a opção de desenvolver essa humildade, senão eu não vou sair do lugar, eu vou ficar sempre errando o mesmo erro, né? Aí eu combino, então, olha, eu vou nascer e quando eu tiver 15 anos eu vou sofrer um acidente e vou ficar tetraplégica. Por quê?
Porque se eu ficar tetraplégica, eu vou obrigatoriamente depender do outro. Então, eu vou ter que aprender a pedir, eu vou ter que aprender a ser humilde. Olha que acelerador de evolução. Que grande oportunidade para eu aprender a evoluir. Ah, ok. Tive livre-arbítrio nessa escolha? Tive. Eu escolhi. Só que eu vou nascer, eu vou esquecer, mas escolhi. Aí nasci. Não lembro, né? Não sei o que vai acontecer comigo aos 15 anos. Porém, eu nasci com a intenção de evoluir nessa questão humildade. E pode ser que do 0 aos 15 anos eu dê um salto quântico nessa consciência. Então, não há mais necessidade de eu passar por um acidente e ficar tetraplégica. Talvez baste uns dias na cadeira de rodas para eu aprender, porque eu já evoluí. Então, houve uma programação kármica, aquilo estava previsto, aquele acidente iria acontecer tal dia, tal local, tudo programadinho, mas eu aprendi antes, então eu me libertei daquilo. Ou eu não precisei do acidente, ou precisei do acidente com um efeito menor, ou bastou tropeçar. Então, nós temos, sim, dentro da horizontalidade, um certo livre-arbítrio nessas escolhas. Mas disparou, o imã vai te puxar para algum lugar. Aí já era, o imã vai te puxar. Agora, a nossa luta tem que ser em ter cada vez menos, buscar menos livre-arbítrio e mais comunhão com Deus. Porque aí não é que, então eu vou perder a minha vontade. Sim, eu vou perder a vontade do ego. Eu vou me deixar conduzir, mas eu permanecerei em individualidade. Esse é um ponto que a gente vai ter uma aula sobre Jnana Yoga, né, que é um outro caminho do conhecimento. A gente falou sobre o Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção, e o Jnana Yoga é o caminho do conhecimento, onde ele fala, olha, nós continuamos indivíduos, mesmo quando estamos em Deus. Então, não é que, então eu vou ficar um robozinho de Deus. Não, eu vou continuar indivíduo. Mas eu não tenho por que querer. Por que eu quero livre-arbítrio? Porque eu quero coisas que agradem a mim, sejam para mim, por mim. E na unidade não tem essa separação. A Dilsa deu só um joinha ou levantou a mão para falar? Não, eu estava pensando, Simone, quando você falou do karma e dessa história, quando a pessoa é tão orgulhosa, já traz uma herança aí de famílias, né? E ela quer quebrar esse ciclo, então ela pede para vir paralégicos, tudo, para ser uma pessoa dependente. Então, eu estava pensando nós, seres humanos, na quarta, quinta, quando a gente já está no final da trajetória e começamos com as doenças, seja o que for, a dependência, é também uma maneira de nós, antes de retornarmos, nós aceitar, sermos humildes, ser novamente, né? Porque só através disso, a gente aceitando, muita gente não quer, prefere morrer, prefere tirar a vida, prefere a eutanásia, e porque não quer dar trabalho, mas esse dar trabalho, geralmente está no orgulho, né? Está se a gente olhar a linha, né, do ser humano, nós começamos a vida totalmente dependentes, como bebês, e se envelhecermos, né, não partirmos antes, terminaremos também dependentes num grau ou em outro. Né? Então, para que isso? É justamente o que a Deus está falando, para que a gente tenha que aprender isso. Essa humildade, baixar a cabeça, nós não somos nada. Né? Então, enquanto isso não é consciente, nós temos menos. Para quem você daria mais livre-arbítrio? Para uma criança de 5 anos, para um adolescente de 15 ou para um homem de 50? Você vai falar, não, eu estou com uma pessoa de 50, porque ele já vivenciou mais coisa, então ele tem mais condição de fazer escolha. Às vezes, com 15 anos, o meu livre-arbítrio me leva para um buraco, com 5, então nem se fala. Então, se eu quero ter mais livre-arbítrio, eu tenho que ter mais consciência, porque quando eu estou num grau muito ainda primário de consciência, aí sim eu posso dizer que eu quase não tenho livre-arbítrio, porque algumas situações me são impostas, porque eu ainda não tenho como entender a necessidade da evolução. Então, na hora que a gente for estudar a reencarnação,
Nós vamos ver, por exemplo, as reencarnações compulsórias, que é quando eu falo, eu não quero nascer de jeito nenhum, cansei, não quero mais brincar disso. Tem essa opção? Não tem. Uma hora eu tenho que vir brincar disso, eu vou voltar aqui na Terra. Então, uma hora eu vou ser laçada e vou ser colocada no útero aqui dentro de novo. Agora, se eu já tenho um grau maior de consciência, eu posso participar até da escolha, quem vão ser meus pais, em que situação que eu vou nascer. Então, quanto maior o meu despertar, maior o meu livre-arbítrio. Então, nós temos o karma planetário. Se a gente considerar, como eu disse, o planeta como um indivíduo no espaço, um indivíduo que escreve a própria história, né? O karma da Terra é o karma da humanidade como um todo. Então, importantíssimo ponto. Se eu estou encarnada no planeta Terra hoje, eu não sou muito diferente daqueles que estão fazendo a guerra. Por que que existe guerra no planeta hoje? Porque é resultado da somatória de todas as nossas guerras internas. Não tem o menor sentido eu fazer oração, vibrar, fazer promessa para acabar com a guerra na Ucrânia e eu estou brigando com o meu vizinho. Eu estou brigando com a minha mãe, eu estou brigando com o meu filho. Não tem sentido. Né? Então, a minha guerra interna, somada com a sua guerra interna, vibrou guerra no planeta. Então, o que a Terra vive hoje, ele é uma consequência dessa coletividade. Então quem está na Ucrânia hoje merece passar pela guerra. Significa que ele é menos evoluído do que eu que estou no Brasil tomando sol na praia? Não. Significa que nesse momento evolutivo dele, indivíduo, ele necessita da experiência guerra, enquanto eu necessito da experiência sol, coqueiro, água do mar, por motivos que talvez a minha maturidade ainda não alcance. Mas não há essa superioridade ou inferioridade. E esse indivíduo terra, ele faz parte de uma comunidade universal, né? Lembra da unidade. Então, está tudo junto e misturado, os emaranhamentos quânticos, as auras se misturam. Então, o que nós podemos aprontar aqui na Terra também tem limite. Por que que tem limite? Porque se eu explodir o planeta, se eu estourar uma bomba atômica aqui, eu não vou afetar só o meu planeta. Eu vou afetar todo um equilíbrio galáctico. O sistema solar todo será afetado. Então, se isso não fizer parte da necessidade kármica do sistema solar, não será permitido que a Terra exploda uma bomba atômica aqui. De alguma forma, teremos que separados antes que a gente exploda o universo. Né? Então, nós temos essa responsabilidade, da mesma forma que, se eu moro num prédio de apartamentos e resolvo colocar fogo no meu apartamento, eu vou interferir no equilíbrio do prédio como um todo, eu posso espalhar o incêndio no prédio inteiro. Se não fizer parte do karma de todos os outros moradores passarem por um incêndio naquela noite, não será espiritualmente permitido que eu incendeie o meu prédio. Eu posso tentar e não vou conseguir. Tá? Então, tudo aquilo que é permitido não está lá na Bíblia, não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. O que é esse Deus permita? É óbvio que Deus não fica lá, agora pode cair folha, agora não pode? Não, ele fez as leis universais, soltou, e essa permissão de Deus são as consequências kármicas, né? Então, nós temos toda aí, né, uma infinidade de protetores espirituais que protegem, que cuidam da Terra, inclusive para evitar que a gente faça besteira do ponto de vista galáctico. Então, as coisas que acontecem com a Terra hoje, do mesmo jeito que nós falamos que o sofrimento animal gera guerras, gera toda essa situação, soma toda a desarmonia que a humanidade vive, nem só pensando em animal, mas entre nós mesmos, isso tem que voltar de alguma maneira para nós. Então, quando nós falamos, as águas internas trazem os tsunamis, né? Os meus processos mentais trazem os furacões, e assim por diante. Essa pandemia, será que veio à toa? Foi criada pela China no laboratório, ou foi uma pandemia natural? Não importa.
de alguma maneira foi permitido que nós aqui agora estivéssemos encarnados na Terra nesse momento para vivenciar uma coisa que até então era inimaginável, no alcance da maneira como foi, né? Então, quais são os aprendizados, isso cada um precisa se perguntar, né? Que essa pandemia nos trouxe como humanidade, como indivíduo. Ela me protegeu, ela me afastou do outro, ela me fez encarar a mim mesma, ela me colocou junto com a minha família trancada dentro de casa para eu ter que aprender a conviver, né? Quais foram os aprendizados para a gente não desperdiçar, senão a Terra vai ter que ficar passando por outras situações. Então, o comportamento da humanidade como um todo, né, o quanto a humanidade está despertando para a luz ou está ficando atrasada, isso vai ajudar a definir o destino do planeta. Se nós vamos conseguir sobreviver como Terra, se a Terra vai explodir, né, o que vai acontecer com a Terra, o destino está sendo definido a cada dia que eu acordo bem ou mal-humorado. A cada situação em que eu decido te dar uma bicuda ou te perdoar. Cada decisão minha está interferindo no destino planetário. A nossa responsabilidade é gigantesca, gente. Porque a Terra também é um indivíduo que evolui, né? E aí aqui foi uma das primeiras perguntas que eu recebi quando a gente começou esse curso, sobre o processo de transição planetária, né? O que é esse processo de transição? Quando a gente pensa em nós como indivíduos, cada um sabe os processos de transição que passa. Se a gente pegar a nossa linha de vida, se eu pegar os meus 51 anos de vida, eu vou ter bem claro os ciclos que eu fui atravessando, né? Fases em que eu fui atravessando, grandes acontecimentos que trouxeram mudanças internas em mim, que mudaram o meu rumo, que mudaram a minha forma de lidar com a vida, aprendizados que eu tive. Então, da mesma forma que um indivíduo vai tendo esses ciclos evolutivos, o planeta também tem esses ciclos evolutivos. Na Índia se chama de yugas, ou eras evolutivas. Agora nós estamos na Kali Yuga, a era da guerra, da complicação, né, de toda essa bagunça aí, né? Aqui está chegando aí, se Deus quiser, no final. Para que a gente entenda isso, né, nós precisamos, óbvio, aceitar que o universo tem, como eu já falei agora há pouco, uma infinidade de mundos habitados. Cada mundo desse está num grau evolutivo diferente. A casa do meu pai tem muitas moradas. Então, tanto tem muitas moradas, no sentido de muitos planos extrafísicos, quanto muitos lugares no universo. Tá? E, por fim, a aula de hoje acho que vai ser mais curta, para eu não entrar em outro assunto. Acho que quase todos aqui já ouviram falar sobre os exilados de Capela. Quem não leu esse livro, por favor, leia. Importantíssimo, Edgar Arnaud. O que é Exilado de Capela? Capela é um planetinha, né, da constelação do Cocheiro, lá longe, né, acho que a olho nu a gente não enxerga essa constelação, e diz ser dentro da espiritualidade, todas as fontes confiáveis que nós temos, que há mais de 12 mil anos atrás, há muito tempo atrás, Capela estava num ponto evolutivo muito semelhante ao que a Terra está hoje. O que nós estamos vendo na Terra hoje? Nós temos um bando de gente fazendo guerra, um bando de gente aí sacaneando com o planeta, mas também temos um bando de gente legal, buscando evoluir, amando, crescendo e assim por diante. Tá? Então, durante muitas yugas, durante muitas eras, nos foi permitido, nos deram tempo para despertar. Nós estamos recebendo avisos, só que Cristo esteve aqui já tem 2.000 anos, né? Krishna 5.000, e aí sim por diante. Então, eles foram falando, olha, tem que amar, tem que amar. E lembra que amar não foi uma sugestão, e sim uma ordem? Ninguém diz para a gente assim lá nos mandamentos, sugiro que você ame. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame, é ordem, né? Então, nós ainda não seguimos essa ordem, mas eles têm uma paciência infinita conosco e foram deixando a gente fazer essa bagunça no planeta e continuar sacaneando um ao outro.
Só que tudo tem um limite. Por que tem um limite? Porque chega uma hora que uma boa parte dessa comunidade já está pronta para dar um salto evolutivo, para viver em um planeta com menos desarmonia. Mas como que nós vamos conseguir dar esse salto evolutivo se no meio de um monte de gente legal tem um monte de gente que puxa para baixo? Então, são os repetentes. Sabe quando você tem numa sala de aula, tem uma turma que estuda, que está a fim de evoluir. E tem a turma do fundão que só está a fim de fazer bagunça. O professor vai dando chance, vai falando para a turma do fundão, vocês estão atrapalhando a sala, você está atrapalhando o coleguinha, trata de tentar estudar. Ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, até que chega uma hora, o que ele faz? Fazia antigamente. Reúne a turma do fundão e expulsa da sala. Não está a fim de aprender? Sinto muito. Então, sai da sala para que esses que ficam aqui tenham condição de aprender melhor. Então, Capela, 12 mil anos atrás, estava nesse ponto. Ela estava pronta para dar um passo evolutivo e tinha uma turma atrasada lá que não queria, de jeito nenhum, aprender. O que o plano espiritual fez? Quem é o plano espiritual? Toda essa sabedoria, essa movimentação magnética que há no cosmos. O que essa movimentação fez? Podemos chamar de Deus a movimentação magnética, né? Foi lá em Capela, juntou essa galera, falou, bom, agora chega, acabou a brincadeira. Capela vai evoluir, e essa turminha aqui de repetentes, de atrasados, que não está querendo ir para frente, vai ser exilado de Capela, vai ser retirado, não vai nascer em Capela mais, e vai ser, o que vai ser feito com essas pessoas? Vão queimar no fogo do inferno? Óbvio que não. Vão ser levados para um outro planeta que esteja numa situação condizente com aquilo que eles querem fazer. Tá? Pensando em termos lá de antigamente da sala, seria assim, todo mundo que quer estudar vai para a 5ª série A. Quem não quer estudar vai para a 5ª D. Tá? Só numa representação, gente. Tem um monte de gente que estuda na 5ª D. Pelo amor de Deus, não estou fazendo aqui juízo de valor. Só um exemplo. Tá? Vamos imaginar que a turma A fosse dos estudantes e a turma D fosse dos bagunceiros. Então, eu pego a turma de bagunceiro que está na turma A e falo, sinto muito, eu vou transferi-los para a 5ª D, porque lá vocês podem fazer bagunça, vocês não vão atrapalhar. Então, o que aconteceu? Esses espíritos de Capela foram transferidos para onde? Para o nosso lindo e belo planetinha, que naquele momento estava lá na idade da pedra lascada. Os homens lá na caverna, eles estavam muito atrasados. As consciências que viviam na Terra naquele momento estavam brutas, eram broncas. Em comparação com aqueles que viviam aqui, os que vieram de Capelas para cá eram quase anjos. Eles eram atrasados para o nível de Capela. É como se, ao invés de transferir da 5ª A para a 5ª D, transferiram da 5ª A para o 1º ano. Então, andou para trás. Lá no 1º ano, eles eram muito espertos, sabiam muito em comparação. Então, eles vieram nascer da Terra. Quando eles vieram nascer na Terra, eles ajudaram a Terra a ter um salto quântico. A Terra evoluiu, porque recebeu espíritos que já tinham um pouquinho mais de consciência do que aqueles que estavam aqui agora. Muitos de nós que estamos aqui hoje buscando a espiritualidade temos origem capelina. Muitos de nós fomos exilados lá atrás e agora estão aqui tentando correr atrás de prejuízo, né? Então, o que acontece? Aí a Terra foi evoluindo, alguns já foram levados embora, já passaram de ano de novo, já foram nascer em outros planetas mais evoluídos, mas uma grande turma continua aqui. E agora a Terra está no ponto que Capela estava. Então, nós estamos recebendo as últimas chamadas. O que o mundo espiritual está falando para a gente? Escuta, a Terra precisa avançar. Você está a fim de avançar ou você está a fim de continuar fazendo bagunça? Se você tiver a fim de continuar fazendo bagunça, no momento da grande transição planetária, você vai ser transferido para um outro planeta. Quando eles vieram para cá, dizem que Jesus se reuniu com eles e prometeu, olha, fiquem tranquilos, vocês estão sendo transferidos para um planetinha atrasado,
mas daqui a 2.000 anos eu vou lá, daqui a 10.000 anos, sei lá quantos anos, 10.000 mais ou menos, eu vou nascer lá e vou ajudá-los, vou resgatá-los para o amor. Então tenham paciência, porque tempo é uma coisa tão relativa no cosmos, né? Então, quando nós formos transferidos para um planeta inferior, nós também teremos um Cristo nascendo lá para nos ajudar a evoluir. Então, gente, a evolução, ela é garantida. Nós vamos virar a luz em algum momento, porque já somos luz. Vamos despertar para a luz. Agora temos a opção de fazer isso aqui e agora, se quisermos pegar esse bonde, ou se quisermos manter a posição renitentes, teimosos, brigões, cheios de rancor, invejosos, querendo confusão, avareza, tudo bem, mas então nós temos que ser transferidos para um outro planetinha, para esse aqui poder ir para frente. Essa é a história dos exilados de Capela, que explica de forma simbólica o Adão e Eva. Né? Quem era Adão e Eva? Adão e Eva, os primeiros homens que perderam o direito ao paraíso porque morderam o fruto do conhecimento. Então, simbolicamente, Adão e Eva são os capelinos, que perderam o direito ao paraíso, que seria Capela naquele momento, né? Porque morderam o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? Dualismo, separatividade, eu separada de você. E aí, estão vivendo aqui agora, perderam o Éden e estão na Terra. Fala, Dilson. Foi então que surgiu o livre-arbítrio? Foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só existe na horizontalidade, na hora que eu decidi, que eu achei que eu sou separada de você, que eu comecei a ter livre-arbítrio. Que decidiu comer a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar algo? Chegamos ao fim da aula de hoje. A Valde está falando, eu não estou ouvindo. Valde, você tem que abrir uma... Aí. Muito bom, maravilhoso, excelente, como todas as aulas. Muito importante, sabe? Realmente, nós estamos num momento de fazermos reflexões de reforma íntima muito grande, né? E mudarmos nossos modos de agir, de pensar, sempre pensando para o melhor, para mim e para os outros, né? Porque se eu estou bem, eu consigo ajudar alguém. Se eu sou mal, eu não consigo ajudar ninguém, muito pelo contrário, eu vou estragar mais ainda aquele que está precisando de ajuda. Então, Os Exilados da Capela, eu li esse livro, realmente é um livro recomendável, você está perfeita, e todos eu acho que realmente deveriam ler esse livro que você recomendou. E a gente, a cada dia que passa, a cada minuto que passa, a gente vai vendo que um pensamento nosso pode mudar o mundo inteiro, né? Um pensamento nosso, errôneo, pode fazer com que o Putin aperte o botão da bomba nuclear. Então, as nossas doenças trazemos por culpa nossa também, né? Então, vamos voltar para nós, fazermos uma reforma dentro da gente para que a gente possa mudar o modo de pensar, né? De agir, falar, que às vezes egoicamente pensamos que estamos certos, mas não estamos certos, nós estamos mandando essas vibrações para outros lugares e, como diz assim, um termo bem assim, atiçando os outros que estão já nessa vibração para eles ficarem mais fortes ainda, né? Então, é um momento muito sério, um momento que estamos passando, que nós temos que realmente sermos mais humildes, né? A solidariedade muito importante, mas não podemos esquecer de que cuidemos primeiro de nós, para depois cuidarmos dos outros, porque se for para ir cuidar de alguém, com a gente cheio de problema, nós vamos piorar a situação, né? Porque o ser humano precisa de ajuda, todo ser humano precisa de ajuda, ninguém vive sozinho, um precisa do outro, né? Mas precisamos estar bem para cuidar dos outros. E as pessoas estão gritando, pedindo socorro. E é tão gostoso a gente ajudar.
e sabia que aquela pessoa que saiu da sua frente ali mudou de ideia para o bem, em direção a Deus, para alcançar o amor e a luz, né? Então, é gratificante assistir suas aulas, porque você realmente nos traz a realidade do que estamos vivendo. Você desperta em nós, Simone, a luz que está apagada dentro da gente, viu? E você é realmente iluminada. Gratidão. Muita Nós gratidão. somos todos iluminados, né? Não tem um mais iluminado que o outro aqui, nós estamos todos no mesmo barco. Mas pegando só uma carona aqui no que a Valde colocou, tem um ponto em que ainda nós não falamos sobre isso, mas vai ter que ser uma aula à parte também sobre energia. Ela falou assim, alguma atitude nossa pode fazer com que o Putin aperte o botão. Eu me lembro assistindo a aula do Wagner Borges, em 1990, né? O Wagner falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, olha, pode ser que nesse momento tenha uma pessoa em cima de um prédio por aqui, né, na Vila Mariana, querendo se jogar, pensando, né, vou ou não vou, em cima do prédio, olhando, querendo tomar coragem para suicidar. Se naquele momento você está lá na tua casa, xingando, reclamando, falando a vida é uma porcaria mesmo, né, e soltando todos aqueles impropérios, as bolhas energéticas que você está gerando, elas estão circulando por aí. Aí ela passa por aquele indivíduo que está lá, vou ou não vou, vou ou não vou. E aí você manda para ele aquela mensagem, a vida é uma porcaria, ele pula. Quando ele pula, você é corresponsável por aquele suicídio. Porque a tua ira, a tua reclamação, o teu mau humor ajudou a empurrar. O contrário também é verdadeiro. Se naquele momento você está na tua casa, vibrando bem, pensando que a vida é maravilhosa, que tem luz, que a gente precisa ir adiante, mesmo na dificuldade, aquele pensamento vai lá, ele pensa bem e fala, vou dar mais uma chance. E ele dá um passo para trás. Então, essas ondas energéticas, né, porque são vibrações que vão passando por aí, do mesmo jeito que empurra alguém de um prédio, quando a gente soma essas ondas, não é que a minha onda particular vá fazer o Putin apertar o botão, mas a minha, junto com a sua, junto com a do vizinho, junto com a do outro, pode fazer ou ele apertar o botão ou a guerra acabar. Então, nós temos esse poder imenso nas mãos. Basta ver nessa campanha que nós começamos o mês passado, da música pela paz. Essa foi uma campanha, gente, que veio para nós sob orientação espiritual de um mentor que se comunica, que eu faço uma canalização, nós vamos ter uma aula de canalização para entender, e ele falando da importância da música nesse momento do planeta, e que nós disparássemos essa campanha para que todos os dias, onde você estiver, você toque, cante, escute uma música e dedique essa vibração da música para afinar o planeta, né? E foi muito interessante, muito bonito de ver como isso foi replicado em várias partes. Eu não sei se vocês prestaram atenção, nós lançamos essa campanha no dia 15 de março. 5 dias depois, dia 20, a Deva Premal e o Miten, que são 2 músicos espiritualistas super famosos, lançaram praticamente a mesma campanha, a Song for Peace, uma música pela paz, uma canção pela paz. Quer dizer, essa orientação ela está sendo espalhada para o planeta para que várias mentes em vários pontos a captem, para que juntos nós possamos trabalhar para afinar o planeta. Então, nós temos, sim, um poder de fazer uma transformação muito grande. E a nossa próxima aula, de 2 de maio, nós vamos trabalhar o karma na vida após a morte. Nós vamos falar sobre os planos espirituais e sobre o umbral. Então, o que eu queria pedir para vocês? Vai ser uma aula pesada, não é uma aula leve, é uma aula vibracionalmente pesada. Então, para a aula do dia 2 de maio, por favor, antes de iniciarmos, faça uma oração, se conecta com a luz, porque depois a gente vai entender melhor o quanto é importante estarmos sintonizados com bons pensamentos quando falamos sobre espiritualidade, mas principalmente para a próxima aula. Tá? E queria lembrar vocês do nosso retiro. Né? O que é a jornada do guerreiro da luz? Estou muito feliz, primeiro, de poder retomar os retiros, né, depois da pandemia.
O Guerreiro da Luz vai ser um trabalho em cima do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma das mais antigas, né, escrituras indianas, e ele é uma batalha simbólica, uma guerra entre dois grupos rivais. Tá? E esses dois grupos rivais nada mais são que o bem e o mal, a sombra e a luz guerreando dentro de nós. Então, a batalha do Bhagavad Gita, o campo de batalha é o nosso interior. É uma batalha simbólica. É um livro belíssimo. Eu acho que eu já li umas 6 versões dele. A que eu estou estudando agora é a do Yogananda, que tem 1.680 páginas, que é delicioso. E vai ser dentro dessa visão da unidade, do Vedanta, que nós vamos fazer essa jornada. Sexta, sábado e domingo. Nós vamos em um grupo pequeno, seremos 21 pessoas. Dessas 21, nós já temos 14 inscritos. Então, temos apenas 7 vagas. Se você quiser participar, por favor, corra, porque a pousada tem limite de pessoas, não tem como eu colocar mais gente lá, tá? E aí nós vamos ficar sexta, sábado, domingo. Na sexta, as atividades começam às 8 da noite. A gente pede que chegue até às 18 horas para se instalar, jantar, se posicionar, para às 8 horas a gente começar as atividades. Nós vamos ter momentos de estudo. Nos momentos de estudo, onde eu vou explicar o Bhagavad Gita, vou comentar as aulas, nós vamos poder ter interação e conversar. Momentos de meditação. Entre esses momentos, nós vamos ter silêncio. Cada vez que a gente sair, olha que espaço legal onde a gente vai ter as meditações. Essa é uma capela, ela é toda de vidro, no meio de um campo de lavanda. Isso aqui embaixo que vocês estão vendo é um lavandário, né? Então, essa capela, ela fica no meio das lavandas. É ali que a gente vai fazer as aulas e as meditações. À noite vai ter uma fogueira, vamos ter uma meditação ao redor da fogueira. Mas quando não estivermos nas aulas, nós vamos estar em silêncio, para que o campo vibratório esteja o mais purificado possível, para que possamos internalizar o que vai ser vivido. Então, quem sentir esse chamado, quem quiser estar conosco, não pense que, eu não estou preparado para fazer retiro. Ontem uma pessoa falou para mim assim, eu queria muito ir, mas eu fumo, então eu não estou à altura do retiro. Eu falei para ela, você fuma, eu como, o outro bebe, o outro briga, o outro reclama. Nós todos temos os nossos vícios e defeitos. Quem é são não precisa de médico. O retiro é para nós, gente normal, que precisamos ter uma oportunidade de olhar para dentro e evoluir. Quem já está iluminado não precisa fazer retiro, tá? Só precisa ir quem não se iluminou ainda. Se você já estiver iluminado, por favor, não vá. Então, quais são os custos? Esse retiro não é um retiro do núcleo NEDEC. As atividades no NEDEC não são cobradas. Esse é um retiro meu, Simone, terapeuta, tá? Particular. Os quartos lá, eles são coletivos. Por que eu escolhi uma pousada de quarto coletivo? Porque a ideia é que a gente trabalhe a humildade, a convivência, o aprender a dividir. Né? Não tem muito sentido eu querer ir para um retiro desde que eu fique num quarto sozinha com o mesmo conforto que eu tenho na minha casa. O desprendimento faz parte do aprendizado. Alimentação ovo-lacto-vegetariana. Peraí, deixa eu fechar aqui. Pronto. Não sei o que vai ser falado. Alimentação ovo-lacto-vegetariana significa ovos, vegetais e leite, tá? Porque, mas eu sou carnívoro, por que eu não posso comer carne no retiro? Porque pelo menos durante aqueles 2 dias e meio que estaremos lá, vamos fazer um momento de purificação. Então, vamos pedir que o corpo fique o mais purinho possível. Estudos, meditação em silêncio. Os valores são R$ 1.100 em 6 vezes sem juros no cartão, 6,183, ou até 12, na verdade, até 18 vezes o cartão divide, só que aí tem os juros do cartão que não são baixos, né? Quem quiser pagar à vista, tem desconto, por isso é 950, e eu posso parcelar esse valor à vista desde que quite até 30 de maio, porque até 30 de maio eu tenho que pagar tudo à vista para pousada, tá? Então, fica aqui, se alguém sentir esse chamado,
como nós temos só 7 vagas, então não deixe para depois. Alguém quer colocar alguma coisa? Pergunta? Abrindo todo mundo aqui. Quem quiser abrir aí para dar um oi, todo mundo agora está na tela. Né? Então, gente, é isso. Próxima aula vamos falar de umbral, vamos ter uma aula mais pesadinha, mais necessária. Nós vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre mortes violentas. Vai ser uma aula que precisamos ter mais maturidade para ela, tá bom? Então, oi. Estava confirmando, é dia 2 de maio? 3 a 5 de junho, tem que quitar até maio. A aula. É 2 de maio. É segunda-feira. Não, peraí. Eu estou vendo aqui que é porque dia 2 é segunda, sabe? Não, eu não devo ter editado coisa, desculpa. A nossa aula é dia 6 de maio. 6 de maio, tá, beleza. Obrigado. A aula vai ser sempre na sexta, 6 de maio. Inclusive, o Simpla, ainda estamos com uma data lá no Simpla de 3 de junho. Só que como a gente vai ter o retiro de 3 a 5 de junho, a aula de junho vai ficar um pouquinho para mais depois, a próxima sexta. Tá bom? Alguém mais quer perguntar, colocar alguma coisa? Ninguém? Muito obrigada, boa noite. Foi muito boa a aula hoje, as explicações. Não Boa sei quem noite está a falando, todos, mas tá? muito boa É a noite. Marli. Sou eu, Oi, a Marli, tá. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Bom Obrigada. descanso. Obrigada, Simone. Até mês que vem. Gratidão, namastê. Gratidão, Simone. Boa noite a todos. Namastê. Boa Obrigada, noite a todos. Deus abençoe. Amanhã a já todos. vai estar no YouTube a aula. Beijos. Beijo. Gratidão, minha Boa noite querida. a todos. Até a próxima, pessoal.